Nós vamos aprender hoje uma coisa. Nós vamos aprender o que a palavra de Deus ela nos ensina, que contradiz o que a tradição religiosa nos ensinou. Eu sempre digo que botaram na nossa cabeça que quando Deus mostra através de uma visão, dizendo que está levando alguém no deserto, aí as pessoas começam a clamar, pedir misericórdia, pedir socorro, porque a tradição religiosa botou na nossa cabeça que quando a pessoa vai para o deserto é lugar de luta, de sofrimento. Mas não é isso que a palavra diz. Muito pelo contrário. A palavra diz que o Senhor chamou Israel para o deserto e ali falou ao coração de Israel e deu as vinhas, deu fruto e abençoou. Então, o que é que a palavra quer dizer? Que o deserto, quando fala deserto, é lugar de intimidade, a pessoa ficar a sós com o Senhor. E é exatamente isso. Somente a sós com Deus, na nossa vida, é que a gente começa a despertar, a entender o mistério de estarmos na comunhão com Ele. É tanto que João Batista morava no deserto. Jesus foi provado no deserto, não é? Então essa questão de dizer assim, deserto, misericórdia, não, irmãos. Hoje, quem dera que todos nós aqui entendêssemos isso e cada um de nós fôssemos para o deserto e lá buscássemos o Senhor. Mas não precisa você ir para o deserto do Maranhão, nem o deserto do Piauí, nem o deserto lá da região do Egito. O deserto é uma forma de se isolar, de estarmos a sós com o Senhor. E precisamos fazer, independente de congregação. Irmãos, um culto para aquilo que nós precisamos, um culto ele não atende a nossa necessidade. Isso aqui é uma reunião. O que atende a nossa necessidade é a busca constante com o Senhor, no louvor, na palavra, né? no jejum, na oração. É uma luta diária, é uma caminhada, é um meio de sobrevivência. Então o culto é só um encontro para a gente ouvir, adorar, glorificar o Senhor. E nós vamos aprender uma coisa aqui muito interessante. Todos vocês, eu tenho certeza que têm conhecimento. Quando fala Jó, aí o povo já pensa logo em quê? Miséria, sofrimento, pranto e dor. Mas não é nada disso. O que nós vamos aprender pela palavra do Senhor, nós vamos começar a ler o livro de Jó com outros olhos. Nós vamos começar a ler o livro de Jó e começarmos a receber bênção. Por quê? Porque quase todo o livro de Jó, quase todo, no início do livro de Jó já começa Deus falando. Lembra? No início do livro já começa Deus falando. No finalzinho do livro está Deus falando. Irmãos, Deus fala em quase todo esse livro. Agora, quem é que entende Deus falando? Quem é que entende a voz de Deus? A voz de Deus só quem entende, irmãos, é o povo de Deus. Quem é povo de Deus ouve a voz do Senhor. A Bíblia diz assim, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. E nós vamos ler agora no capítulo aqui 19, versículo 23. E os irmãos vão ver que maravilha o que o Senhor vai nos ensinar através dessa palavra. Jó, capítulo 19, versículo 23. A palavra Oxalá é a mesma que quem me dera, ou quem dera. Então quando a gente lê Oxalá, é a mesma coisa de dizer assim, quem me dera. Vamos lá. Versículo 23 do capítulo 19. Oxalá que as minhas palavras fossem escritas, oxalá que fossem gravadas no livro, que com pena de ferro e com chumbo fossem para sempre esculpidas na rocha. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne
verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão. E não mais como adversário, o meu coração desfalece dentro de mim. Amém? Senhor Deus, mais uma vez te louvamos, exaltamos o teu nome pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu perdão e pela tua misericórdia. E pedimos que o Senhor fale ao coração da tua igreja. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vimos aqui o clamor de Jó. Jó disse assim: quem me dera que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas para sempre numa rocha, e fossem escritas com pena e chumbo. E depois ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive, e um dia eu o verei, mas não verei mais nessa carne, fora da minha pele eu verei o Senhor, e estarei do lado dele. Irmãos, isso é profundo o que o Senhor está falando. Isso é profundo. Por quê? Vocês vejam que Paulo disse assim: carne e sangue não verão o reino de Deus. Carne e sangue. Quando Jesus falava com Nicodemos, Jesus disse assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não foi com Nicodemos que Jesus falou isso? Que era o mestre, não é? Mestre em Israel. Então, quando nós vemos aqui, irmãos, mediante o sofrimento que Jó vivia, você já imaginou a pessoa perder os 10 filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu os amigos? Então Jó só era para ver pesadelo, ele só era para murmurar 24 horas, só era para maldizer. Mas não, vem Jó e escreve uma palavra dessa. Escreve não, vem Jó e dita uma palavra dessa. Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Mas na época de Jó não existia Jesus homem, existia a palavra de Deus, existia Deus e os profetas, mas não existia Jesus homem. Mas Jó já sabia que viria um Redentor para redimir o pecado do homem, para comprar o homem de novo para Deus. E Jó já tinha experiência com ele. Ele disse assim: quem dera que as minhas palavras fossem escritas, fossem esculpidas numa rocha. Irmãos, nós somos muitas vezes incrédulos, e nós não valorizamos o que Deus nos valoriza. Porque quando nós falamos, presta bem atenção e faça uma experiência para ver se funciona. Quando nós falamos, tudo que sai da boca do povo de Deus para o Senhor é oração. É por isso que nós temos que ter cuidado no que falamos. O profeta Elias, foi Elias, disse: segundo a minha palavra, não vai chover. O profeta estava com raiva de Israel, de tanto pecado que Israel estava vivendo, e ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus honrou. Deus honrou o que o profeta falou. Lembram que perguntaram a Pedro se Jesus pagava imposto? Lembra? Pedro não sabia da orientação, disse: paga. Mas só que Jesus não pagava imposto. Jesus era daquela terra. Os que pagavam impostos eram os forasteiros. E chegaram Jesus, Pedro disse: mestre, perguntaram ali se o senhor pagava imposto. Ele disse que pagava. Jesus disse: mas Pedro, eu não sou forasteiro. Mas como tu disseste, vai e lança o anzol. E o primeiro peixe que pegar, abre a boca dele e vai ter uma moeda
paga por mim e por ti. Ô irmãos, Pedro foi e quando pegou o primeiro peixe abriu, tem uma moeda aqui na boca do peixe. O Senhor honrou a palavra de Pedro. Vocês lembram quando Jesus vinha andando sobre as águas e Pedro liberou uma palavra? Pedro disse assim: Senhor, se és tu, deixa que eu ande também sobre as águas. O Senhor disse: vem, Pedro. E ele começou a andar sobre as águas. Caiu sim, mas andou. Então nós precisamos entender uma coisa: Deus, Ele vela pela nossa palavra. Vela sim. O Senhor não vela pelas nossas besteiras que conversamos, mas pelas nossas palavras o Senhor vela. É por isso que nós temos que ter cuidado no que sai da nossa boca. Tem crente que se amaldiçoa 24 horas, só conversa coisas que não glorificam o Senhor. Entenda. Também nós não vamos pegar pelo lado religioso e sair abençoando todo mundo. Eu profetizo 1 milhão na sua conta, 2 milhões na conta dele, não vai trabalhar não para você ver uma coisa. Então nós estamos falando de intimidade com o Senhor. Quando liberamos a palavra, vejam bem, Jó disse assim: quem dera que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera. Vocês sabem de uma coisa? O salmista Davi diz assim: Senhor, as minhas palavras não estão escritas no teu livro, coloca-as no teu odre. Lembram disso? Senhor, as tuas palavras não estão, as minhas palavras não estão escritas no teu livro, coloca-as no teu odre. O que quer dizer isso? Mais uma vez, irmãos, isso aí, botem em prática essa fé pelo amor de Deus. Tudo aquilo que nós oramos o Senhor está de ouvido atento. Tudo. Nas pequenas experiências que nós já tivemos com o Senhor, até mesmo no clamor que nós fazemos no coração, que a gente não libera a palavra, mas só quando você clama, você vê o efeito. Nós tivemos uma experiência esses dias. A gente estava num restaurante e chegou uma pessoa fumando lá num canto assim. Eu até falei, os irmãos que estão aqui lembram. E a pessoa fumava e o vento trazia para onde a gente estava, começou a incomodar. No lugar de ir lá reclamar e brigar, eu até falei, eu digo, vamos fazer uma oração aqui. Fizemos um clamor ali, não deu, eu não lembro, não deu 5 minutos. A pessoa saiu e foi fumar em outro lugar. Interessante. Uma vez eu estava lá na Lapa, que a gente cuidava de uma igreja lá, e do lado tinha um centro de macumba, do lado assim, umas 2 ruas. Só dava tempo de terminar o culto, a macumba começava. Só que o culto era 1 hora por 2 horas, a macumba era a noite toda. E a gente não conseguia dormir, com a suada, aquele tambor e tudo. E teve uma vez que eu não consegui dormir, porque toda noite eu dizia assim: Senhor, tem misericórdia, me dá sono. Eu dormia, mas um dia eu nem lembrava da macumba. E nessa noite eu não consegui dormir. Era como se o tambor estivesse tocando no meu ouvido. E eu comecei a me angustiar, igual o profeta. Eu disse: Senhor, em nome de Jesus, para essa macumba. Irmãos, eu não sei o que foi que aconteceu lá. Com pouco tempo o tambor parou. Se eles continuaram fazendo uma macumba em silêncio, eu não sei. Eu só sei dizer que o tambor parou e eu dormi. Então Deus está sempre em comunhão com a gente, irmãos. Deus está sempre em comunhão com a gente, mas nem sempre estamos em comunhão com Ele. Podem prestar atenção. É por isso que nós temos que ter cuidado no que nós liberamos a palavra. Irmãos, existem umas gírias aí que eu aconselho que ninguém fale. Gírias do mundo, todas elas são malditas.
Presta atenção nas gírias. Eu não vou nem falar aqui porque não adianta eu falar e repetir as palavras, eu estou entrando no mesmo problema. Então a palavra que sai da nossa boca, Deus está de ouvido. Imagine o que Deus não ouve de besteira por dia que sai da nossa boca. Misericórdia. Mas por que o Senhor está nos orientando nessa palavra? Porque o Senhor diz que corrige ao filho que ama. Cantares de Salomão diz assim: mel e leite estão debaixo da tua língua, noiva minha, amada minha. Quem é a noiva e amada? A igreja. Quem é o amado? Então Jesus diz assim: minha igreja, mel e leite estão debaixo da tua língua. O que é que o Senhor quer dizer? Minha igreja, eu quero que você pronuncie palavras doces, palavras que edificam, palavras que lhe glorificam. Os irmãos estão entendendo? Aí quando nós lemos aqui, Jó disse assim: quem me dera que as minhas palavras fossem escritas, que fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e chumbo fossem para sempre esculpidas na rocha. Vejam só, 2 pedidos que Jó faz aqui. Olha, que a palavra dele fosse escrita no livro, não foi? Que fosse escrita no livro, certo? E depois fosse esculpida na rocha. Escrita é uma coisa, esculpida é outra. Sabia que tem diferença? O que é esculpida? Não tem o profissional pega um ferro, né, de corte, e uma barretinha, um martelo, ele vai cortar madeira ou pedra, não importa. Escrita, irmãos, que maravilha! Jó descreveu aqui a forma que Jesus ia ser crucificado. Você sabia? Olha, nesses pequenos versículos, no livro que as pessoas têm medo de ler, porque a maldição de Jó pode pegar, pega não. Jó aqui viu, Jó profetizou, Jó escreveu o sacrifício de Jesus e a volta do Senhor Jesus também para nos buscar. Vejam só, o salmista Davi também alcançou essa mesma revelação que Jó teve da palavra de Jesus. Davi também teve. Lembram que Davi disse assim: Senhor, para onde fugirei da tua presença? Lembram? Não tem um salmo? Se eu subir para o céu, o Senhor está aí. Se eu descer as profundezas, o Senhor está. Senhor, eu te louvo, porque de uma maneira tão maravilhosa eu fui formado. Os meus ossos ainda, Senhor, não eram vistos. A minha substância ainda era informe, quando o Senhor, no teu livro, escreveu meus dias. Sim, os dias que ainda não existiam. Por isso eu te louvo, Senhor. O que é que Davi alcançou? Davi já alcançou o nome dele escrito no livro da vida antes que ele nascesse. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A mesma coisa que Jó disse: quem dera que meu nome fosse escrito no livro, minhas palavras fossem escritas no livro e esculpida na rocha. Por quantos dias? Para sempre. Aí agora nós vamos ver se o nosso nome, se as nossas palavras estão esculpidas na rocha e escritas no livro. Vejam só, com pena
e chumbo, não é? Esculpida na rocha. Eu já falei para alguns irmãos sobre isso, mas para aqueles demais que não ouviram ainda, veja só. O livro da vida fala de quem? Quem é o livro da vida? Jesus. Quem é a rocha eterna? Quem é a rocha eterna? Jesus. Como nós vamos ser gravados nessa rocha eterna, esculpido? A rocha tem que ser cortada para que alguém seja infiltrado nela, para que o nome esteja escrito na rocha. Lembram que Jesus foi rasgado na cruz? A rocha não foi ferida? No deserto de Israel, a rocha foi ferida e brotou água, não foi? A palavra fala que da rocha brotou água, certo? Lá no Egito, na saída do povo de Deus para Canaã, quando o Senhor Jesus estava lá nos seus últimos momentos, que bateram e quebraram as pernas dos malfeitores, e foram cortar as pernas, quebrar as pernas de Jesus, mas ele já estava morto. Aí a Bíblia diz que um soldado pegou a lança e cortou o lado do Senhor. E a Bíblia diz que caiu água sobre a terra. Alguma coisa caiu sobre a terra. O que foi? Água e sangue. Oi, irmãos, vamos acordar. Olha, no deserto, Israel saiu do Egito para Canaã. A rocha brotou o quê? Água. Já na vinda de Jesus, a mesma rocha, porque Jesus é rocha, brotou água e o que? Sangue. Escute, naquela saída Israel andava debaixo de uma promessa. Que promessa era? Morar na terra prometida, se libertar do Egito, certo? Só que hoje nós não estamos mais só debaixo da promessa. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na época o cordeiro não tinha sido morto ainda. Homem, tinha sido morto o cordeiro profético, mas o cordeiro que tira o pecado do mundo ainda não tinha sido morto. Mas quando ele foi morto, na mesma rocha brotou água e sangue na terra. Terra fala do homem, coração fala da espécie humana. Então por que no Novo Testamento diz Jesus brotou água e sangue? A água, no Velho Testamento, o povo sendo guiado pela palavra. No Novo Testamento, quando Jesus foi morto, a mesma palavra estava ali, só que estava acompanhado com alguma coisa. Com o quê? Sangue, sacrifício. O cordeiro foi morto de uma vez por todas para nós. Naquele momento que Jesus foi crucificado, nas palmas das mãos de Jesus, conforme está escrito em Isaías, se não me engano, o Senhor diz assim: assim como a mãe pode abandonar um filho, eu jamais me esquecerei de ti, ó Israel, e não te abandonei, nem te abandonarei, mas nas minhas mãos tu estás escrito. Então, no momento que Jesus foi crucificado, profeticamente falando, os nossos nomes foram escritos naquele sacrifício de Jesus. Foi escrito o nome daqueles que hão de herdar a salvação. Então veja só, Jó já alcançava isso. Jó já alcançava. É por isso que Jó disse assim: eu sei que vai ser com chumbo e com pena. Isso quer dizer o quê? Chumbo fala de quê? Peso. E a pena de coisa leve. Era da forma que ia ser escrito. Para a gente foi leve. A gente estava no pecado, no mundo, na perdição, já condenados, que o salário do pecado é a morte. Aí Jesus foi lá e nos resgatou, não foi? Para nós foi leve, foi pena. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Não é isso mesmo? Então, para
Para nós não custou nada, foi leve. Agora para ele foi chumbo. Para ele foi pesado, irmãos. Morrer em nosso favor. O justo pelos injustos, né? O santo está gravando. O santo por aqueles que são puros. Amém, irmãos? Então vamos lá, preste bem atenção aqui. Só que no momento que Jó dizia assim: quem dera que meu nome, minhas palavras fossem escritas no livro, fossem esculpidas na rocha. Está falando da morte, do sacrifício de Jesus por todos. Amém? Aí Jó disse assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele virá, e eu verei. Olha que maravilha. Já está falando agora da volta, da vida de Jesus. Só que tem um detalhe: Jó não viu, Jó não está vivo na vinda de Jesus, na volta de Jesus. Mas ele disse que viria Jesus, que ele viria o seu Redentor. Como é que Jó vai ver o Redentor? Paulo diz: um mistério vos digo, nem todos dormiremos, mas ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Então Jó vai ver Jesus primeiro do que a gente, irmãos. Olha que maravilha. Os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos no dia que Jesus voltar, seremos transformados. Muito bem. Agora, só que Jó deixou aqui um segredo para nós. Para quem quiser ver Deus, para quem quiser ver Jesus hoje, Jó disse duas coisas. Qual é o segredo para ver Deus? Qual é o segredo para contemplar o Senhor Jesus hoje, vivo? Ele disse aqui: fora da minha carne. Olha o que está escrito aqui, versículo 25: pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, fora da minha carne, verei a Deus. Irmãos, você quer que eu te diga uma coisa? Vir para a igreja, ser evangélico, ter uma religião, não vale muita coisa não. Porque não tem coisa pior do que a gente ter esse conceito que nós temos aqui de culto, não é? de céu, de arrebatamento, de cura, de prosperidade. Não tem coisa pior do que ter todos esses conceitos e não ver Jesus, e não sentir Jesus. Nós estamos fazendo o que aqui? Agora, presta bem atenção como é que funciona. O sangue de Jesus foi derramado por todos os pecados. Não foi? Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, não é verdade? Então, para que a gente chegue na presença do Senhor, para que a gente seja resgatado do pecado, Deus vai lá e nos resgata. Não precisa sacrifício. Ele é que nos arrasta para a sua presença, pela graça, pela misericórdia e pela aliança que foi feita pelo sangue. Agora, quando nós estamos na presença dele, como nós estamos agora, quem quiser ver o mais profundo, comece a sair da carne. O negócio é estreito. Como é que nós vamos sair da carne? Nós vamos andar invisíveis? Não. Todo argumento humano, todo credo religioso, todo intelecto, tudo que for terreno tem que cair por terra. Porque se tiver alguma coisa em nós que é da terra, isso impede de vermos o nosso Redentor. É por isso que nós estamos entrando numa dimensão que Deus vai nos levar, que precisamos entender.
Nós não vamos sair de casa para vir para a igreja apenas para cantar, para adorar o Senhor, para receber as bênçãos ou as promessas. Não. Todas as vezes que nós chegarmos aqui, isso eu digo em nome de Jesus, nós precisamos sentir a presença do Senhor de uma forma que, se tivermos na carne, nós não vamos receber. Porque a palavra diz: fora da minha carne, quando for consumida toda essa pele, eu verei a Deus. Aí alguém diz assim: ah, então Jó disse que só ia ver Deus quando morresse? Não. Jó não estava falando dessa forma. Jó estava dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive. O que quer dizer fé? É o firme fundamento de quê? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que existem. Então Jó, ele não via Jesus carnalmente, mas a sua fé e a sua esperança, e o Espírito Santo falando com ele, Jó dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, o Redentor não é Deus não. O Redentor não é o Espírito Santo. O Redentor é Jesus. Foi aquele que morreu para redimir, aquele que pagou um preço para comprar alguém. Que maravilha! Jó já contemplava Jesus, irmãos. E se vocês entenderem melhor, olha o que está escrito no capítulo 16, no versículo 19. Ele diz: eu sei que agora mesmo a minha testemunha está no céu e o meu fiador nas alturas. Você já pensou um homem debaixo de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta angústia? Irmãos, eu vou dizer aqui uma palavra, e eu gostaria que todos nós aqui entendêssemos. Escute. Vocês lembram de Estevão? Estevão não estava sendo apedrejado? E quando ele abriu os olhos, olhou para o céu, o que ele viu? Ele viu o Filho em pé à direita de Deus. Certo? Enquanto as pedras estavam batendo nas costas dele, as pancadas, ele estava contemplando Jesus. Você sabe por que estava acontecendo isso com Estevão? Estevão estava sendo apedrejado, morrendo, mas contemplava Jesus, porque não estava mais naquela carne. Está entendendo? Ou não? Quem está na carne não contempla o Senhor. A carne que eu estou falando não é prostituição, não é macumba, não é isso aí é outro assunto, é pior. Eu estou falando para um povo que está na presença do Senhor. Na carne não veremos a Deus. E qual é a nossa luta? Matar a carne, o eu, a razão, o orgulho, a vaidade, a ganância, a soberba, tudo que for fruto da carne tem que ser morto, para que a gente contemple o nosso Redentor. Amém, irmãos? Quem está na carne, quem está na carne, quem é nascido da carne, é o quê? É carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Vamos aprender uma coisa agora, e vamos sair daqui totalmente amados. Vamos sair daqui totalmente espirituais. Escute, a palavra diz assim: se creres, serás salvo tu e a tua casa. Não está escrito? Você quer ver a salvação da sua família? Saia da carne. Saia da carne. Está entendendo? Porque quando nós estamos na carne, quando nós estamos vivendo uma forma humana, entenda, a carne que eu estou falando não é a carne do pecado não, isso aí eu não vou nem falar para a igreja. Eu estou falando carne e razão humana. Gente, quanto mais nós estamos na nossa razão,
mas nós estamos impedindo o Espírito Santo de trabalhar. Amém, irmãos? Sabe por quê? Nós às vezes cansamos na casa do Senhor. Às vezes a gente fica 10 horas diante de uma televisão ou diante do computador, não dá cansaço, nem fome, nem sede. Mas quando nós começamos a nos envolver com o Senhor, vem o sono, o cansaço, a sede. Sabe por quê? Porque a carne quer reagir. A carne não quer ouvir o Espírito. Aí Jó disse assim: eu sei que fora da minha carne eu verei o meu Redentor, e estarei do lado dele. O que é que diz no Salmos? Deus é justo e ama a justiça. Os justos verão a sua face. Olha que Jó já alcançando tudo isso. Então, irmãos, vamos sair daqui. Vamos sair daqui nessa noite certos que tem um inimigo para vencermos e derrotá-lo. É a nossa razão. Somos nós mesmos, nós humanos. Porque quanto mais nós vencemos a nossa natureza, mais Cristo começa a crescer em nós. E quanto mais Jesus cresce em nós, o nosso eu diminui. João Batista já falava isso, era? Que ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? E sabe como é que nós diminuímos? O degrau mais alto que nós devemos subir para termos intimidade com o Senhor é os pés de Jesus. Enquanto estivermos nos pés dele, teremos vitória. Porque todos nós aqui passamos uma guerra diária. Mas você sabe quem é que nos faz ficar de pé? A misericórdia do Senhor. E o Senhor diz assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. E eu falei no início que tudo que sai da nossa boca, Deus escreve, não foi? E o que é que custa falarmos agora: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se compadece de mim, Senhor. Porque o Senhor diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, para que possamos vencer. Então não esqueçam, aqui não tem nenhum coitadinho não, viu? Tem não. A menor criança que tiver aqui, que se tiver condição de falar, se ele orar em nome de Jesus e repreender qualquer obra satânica, o inimigo tem que obedecer, porque o poder está no nome de Jesus. Você sabia, não? A igreja tem o poder, a igreja tem a palavra, porque Jesus disse assim: eu vos darei autoridade. Agora, sabe por que nós não ensinamos nossos filhos a essa autoridade? Porque também nós não buscamos essa autoridade diante do Senhor. Se nossos filhos crescerem com essa dimensão, irmãos, Satanás não tem poder sobre eles. Agora, se os nossos filhos ouvirem a gente falando besteira 24 horas, eles vão aprender besteira 24 horas. Agora, se eles ouvirem dos nossos lábios saírem palavras de louvor, de adoração e comunhão com Deus, eles vão aprender tudo isso. Amém? Amém. Não esqueça que o seu Redentor vive. Amém. Ele está vivo. E não temos condições de chegarmos no céu nus. Sabiam? Pelado não entra no céu. Misericórdia. Então me arruma a roupa. Qual será a roupa? Qual será a roupa que nós vamos entrar no céu? A Bíblia tem um modelo. Vamos ver se vocês lembram. Não. Também não.
A Bíblia fala de uma festa que o rei deu roupa para todo mundo vestir, para ir daquele traje. E a Bíblia diz que chegou uma pessoa com traje diferente, ele disse assim: o que é que você está fazendo aqui? Que não está com traje nupcial? Chamou os seguranças, se amarra e leva ao lugar escuro, onde se há clamor e ranger de dentes. E aí, qual é a roupa que o rei nos deu? Qual é a roupa que o Senhor nos deu para que a gente entrasse nas bodas do Cordeiro? As vestes espirituais, que também inclui isso que os irmãos falaram, mas o texto certo era esse que eu abordei. E como é que nós vamos receber do noivo as roupas para ir para a festa? Através dessa palavra aqui, já foi trocado algumas vezes aqui, eu creio. Algumas vestes desajustadas, eu creio que vai ser ajustado nessa noite. Alguns linguarudos que falavam palavras sem nem ter noção do que estava falando, vai entender que Deus está ouvindo tudo. Aí Jesus disse assim, quando orava por nós, diz: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Olha aqui, o que Deus está nos chamando a atenção através dessa palavra. Eu tenho certeza que daqui para frente, os prudentes, os imprudentes nós não contamos com eles, mas eu tenho certeza que daqui para frente, os prudentes vão pensar 1000 vezes antes de liberar uma palavra tola. Porque ele vai dizer, quando ele vier a palavra, ele vai dizer: eu não posso liberar essa palavra porque o Espírito Santo está dentro de mim. Nem que queira dizer um palavrão, mas ele diz: eu não vou falar porque eu tenho que dominar essa carne. Os irmãos estão entendendo? Isso chama-se libertação. E a palavra é que nos liberta, nos cura. Lembre-se de uma coisa: tudo que você fala, o Senhor escreve na memória dele. Amém, irmãos? Por isso que nós temos que saber que a nossa vida diariamente é um culto a Deus, sabia não? O apóstolo Paulo diz assim: apresentai-vos os vossos corpos, não é isso? Como? Santos e agradáveis a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Irmãos, isso aqui não é culto não, irmãos. A gente chama culto porque a tradição religiosa nos ensinou. Isso aqui não é culto não. Isso aqui é uma reunião de irmãos. É uma reunião da congregação. O verdadeiro culto é dentro de nós. A esse é culto. Deus ser adorado 24 horas dentro da gente, hein? Ah, já sei. Eu vou ligar eu vou ligar uma gravação que vai ficar 30 dias só louvor. Não é essa adoração não, viu? O Senhor ser adorado 24 horas dentro de nós é quando nós fazemos a obra do Senhor, quando estamos em oração, comunhão e louvor. Esse é o verdadeiro culto. Amém? Daqui para frente vocês vão perder o medo de ler o livro de Jó. Vocês estão vendo como a tradição nos ensinou coisas horríveis? Enquanto Jó tem uma profundidade, sempre alguns textos está falando de Jesus, está falando do Espírito Santo, está falando de Deus. A tradição nos ensina: olha, lembra de Jó. Irmãos, toda a palavra de Deus é pura. Onde nós lemos, o Senhor se revela. Agora precisa de uma coisa: sair da carne. Na carne ninguém entendeu. Aí se porventura alguém aqui diz assim: eu não entendi muito sobre a pedra que o nosso nome é escrito nela. Você vai entender agora. Quando Jesus falou com Pedro: tu és Petrus, tu és rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não era Pedro,
A pedra era Jesus. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua representando os reinos da terra. E no sonho ele viu que uma pedra era lançada de cima de uma montanha, e não era com auxílio de homem, e a pedra vinha, batia naquela estátua e esmiuçava tudo. A Bíblia diz no Apocalipse que quando a gente chegar na eternidade, a gente vai receber uma pedrinha branca com um novo nome nela. Aí você diz: já sei, quando eu chegar lá no céu eu vou pegar minha pedrinha. Irmãos, a pedra você já recebeu. A pedra branca fala de Jesus revelado na nossa vida, que nos dá um novo nome, nos dá uma nova vida, uma nova mentalidade. Aí você diz: não, eu só vou receber quando chegar no céu. Se você não recebeu agora, você está complicado, porque no arrebatamento não dá tempo de pegar pedra nenhuma. Os irmãos estão entendendo? A pedra angular, a pedra de esquina, a rocha eterna significa Jesus. E o nosso nome está escrito nele, irmãos, pela fé. Viu? Não desista não. Não desista. O que o diabo quer é que a gente desista. Cansaço, luta, pecado, batalha. Mas nós não vamos desistir não. Nós precisamos chegar no céu. Linguarudo no céu não entra. Crente da boca meia que só fala besteira, no céu não entra. Pode entrar no céu da boca da onça. Então é melhor começando agora. Amém? Quando tiver com raiva, adore. Quando você tiver uma raiva grande, tiver qualquer luta, glorifique o Senhor. Fale alto: Senhor, eu te adoro, Senhor. Aí os seus lábios proclamarão que o Senhor é teu Deus, que Ele te libertou, que Ele te controla, que Ele te governa, e que você é um templo do Espírito Santo. Ei, irmãos, eu não estou dizendo que aqui está todo mundo santo, não. Nós aqui, enquanto estivermos aqui na terra, somos falhos, temos lutas, temos dificuldades, mas só Deus só quer uma pessoa que diga assim: sim, Senhor, eu quero te servir, porque quem faz a obra é Ele. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar, vamos encerrar esse culto. Senhor Deus, mais uma vez te bendizemos pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Senhor, por misericórdia, santifica, Senhor, os nossos lábios, purifica, para que possamos a cada dia, Senhor, em nossas vidas, adorarmos o teu nome. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Quantos pensamentos, quantas palavras saem da nossa boca que não te glorificam. Santifica-nos, Senhor, converte-nos e seremos convertidos, para que sejamos templo do Teu Espírito, para que sejamos morada eterna do Teu Espírito. Recebe em Teu altar este culto de louvor e adoração, e nos guarda, Senhor, nessa noite, e nos livra de todo mal. Sê conosco, Senhor, guarda a nossa família. Te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.